Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do livro Minha Irmã e Eu, de Rose Robbins, traduzido pela Caroline Chan. Além disso, e principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que eu preparei para vocês. Vamos lá? Minha Irmã e Eu conta a história de dois irmãos muito diferentes que passam bastante tempo juntos. Em uma prosa sensível, o livro traz à cena, de uma maneira muito afetiva e segura, um tópico difícil: crianças com diferentes capacidades, sejam elas irmãos ou não. As ilustrações muito vibrantes e alegres são mais uma camada de empatia acerca do tema de como acomodar diferentes necessidades dentro de uma unidade, como a familiar, mas também a escolar ou o grupo de amigos. Rose Robbins é uma premiada autora e ilustradora que mora em Nottingham, no Reino Unido. Rose faz livros ilustrados desde os 6 ou 7 anos de idade, quando ganhou um grampeador de presente de aniversário. Em 2017, ela recebeu o título de altamente recomendável do Carmelite Prize e no mesmo ano foi indicada ao prêmio Cheltenham de ilustração. Ela gosta de fazer esculturas, pelúcias, videoclipes e estampas de linóleo. Rose tem um irmão autista e ensina jovens autistas. Caroline Chan nasceu em Porto Alegre em 1976, filha de uma mãe brasileira e um pai chinês. Ela é graduada em jornalismo pela URGS. Desde 2001 faz traduções literárias do francês e do inglês. É editora da LPM Editores. Vive em São Paulo com seu marido, a filha dos dois, seu enteado e a gata da família. Nós, em nosso material de apoio, assim como importantes teóricos do campo da educação, procuramos pensar a escola como parte da vida e não como uma preparação para ela. Por isso, defendemos a garantia do direito da criança de aprender enquanto vive e de viver enquanto aprende, desenvolvendo-se em múltiplas experiências. O trabalho com intencionalidade pedagógica sobre esses campos por meio do livro literário propicia a expansão do conhecimento de contextos sociais, culturais e naturais diversos. Para nós, ler implica compartilhar conceitos, sentimentos e apoiar o leitor a compreender o mundo ao seu redor. Antônio Cândido, em seu conhecido ensaio O Direito à Literatura, nos diz que ler literatura tem o potencial de gerar diferentes experiências individuais e coletivas, e para nós isso ocorre desde a infância. É muito importante entender que os diferentes campos de experiências não funcionam de maneira isolada. Eles se entrelaçam, abrindo espaço para que atividades e brincadeiras que sugeriremos a você, professora, se intercalem ou abram espaço para a inserção de outras. Por isso, na sessão Minha Irmã e Eu e os Campos de Experiências, apresentamos a você algumas ideias de como preparar as crianças para a leitura, perguntando, por exemplo, suas expectativas sobre a história. O campo o eu, o outro e o nós procura focar na convivência que o protagonista tem com sua irmã e como, apesar de diferentes gostos e necessidades, eles mantêm uma relação afetuosa. Mostrar a convivência com o diferente e a necessidade de respeitar os limites de cada um é tema essencial a trabalhar com as crianças em sua vivência na escola e em futuras experiências. Com isso em mente, após a leitura do livro, você pode conversar com as crianças sobre o que elas pensam e sentem sobre os irmãos do livro. Você pode convidá-las a compartilhar suas próprias experiências, dizendo como elas são diferentes de seus irmãos, primos, amigos, colegas de classe, mas também se há semelhanças. No campo corpo, gestos e movimentos, reforçamos que o uso de movimentos é parte integrante do desenvolvimento cognitivo das crianças. Nosso material recomenda que você, professor, professora, apoie as crianças nessa exploração do mundo por meio de gestos e de movimentos. E Minha Irmã e Eu, como a irmã não gosta de abraços, eles fazem um toca aqui.
Após a releitura desse trecho, você pode sugerir que as crianças criem suas formas de gesticular felicidade, como um aperto de mão ou um toque de cotovelos. Você pode criar com elas um cumprimento para receber cada uma na entrada da sala de referência ou da escola. No campo traços, sons, cores e formas, procuramos dar atenção à criação artística, que em suas muitas definições visa dar sentido para aquilo que antes era disforme e indeterminado. Logo, a criança, ao explorar o mundo em busca de novos sentidos e formas, exerce sua criatividade, iniciando seu trabalho com a arte. Levando isso em conta, professor, professora, você pode retomar o trabalho com a arte do livro. Enquanto a irmã produz seus desenhos autorais, o protagonista toca um instrumento, ou seja, os dois se expressam artisticamente. Nosso material sugere que você incentive as crianças a criarem nos mais variados materiais. Uma ideia que pode ser trabalhada é as crianças retratarem o momento de que mais gostaram da história. No campo escuta, fala, pensamento e imaginação, focamos no uso da língua como ferramenta para se comunicar e estar no mundo. Nosso papel, no que se refere a esse campo de experiências, é o de introduzir o exercício da língua em situações comunicativas ricas de sentido para que sejam compreendidas como pluralidades possíveis. O material convida as crianças a imaginarem a história de Minha Irmã e Eu contada pela vovó ou pela irmã, como se fosse possível ler sua mente. Como a história delas seria? Você pode atuar como escriba no processo final e talvez propor um jogo de caçar letras do nome no texto como uma forma de nutrir nas crianças certo interesse investigativo pela língua. No campo espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, pensamos nas crianças como pequenos exploradores que precisam dispor de curiosidade e conhecimentos para navegar pelo mundo. Esse conhecimento, que aos poucos vai se tornando cada vez mais sólido, consiste em perceber o funcionamento das leis naturais, de reconhecer formas geométricas, conhecer números, entre outros objetivos englobados nesse campo. Nosso material sugere que você revisite o momento em que a irmã do narrador esbarra os pés em uma mesa que sustenta um vaso e machuca seu pé. Observando essas páginas, você pode convidar as crianças a uma investigação sobre a dureza e a fragilidade de certos materiais. Por que a menina machucou o pé? Será que o vaso quebrou? Por fim, é importante dizer o que você já deve ter notado. Cada uma dessas sugestões pode ser vivenciada no espaço escolar, mas também em casa, com a família. Estimule e apoie as famílias na prática de leitura, por exemplo, sugerindo algumas vivências como as que sugerimos a você. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e suas crianças seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!